Meus caros, depois de centenas de artigos que eu comentei aqui, esse artigo ele é simplesmente bizarro. Bizarro de tanta inversão e mentira. Só que eu não vou comentá-lo, não vou lê-lo e fazer meus comentários, porque o vídeo vai ficar longo demais. Então eu vou fazer um comentário geral. Eu tenho um vídeo aqui do sociólogo francês Alain Soral. Num desses vídeos eu leio um artigo que ele escreveu em que ele diz que as mulheres elas não são inventivas, elas são imitadoras, elas são copiadoras, elas copiam algo que os homens inventam, elas repetem. Então, por exemplo, uma mulher pianista, ela pode reproduzir uma música perfeitamente, mas é um cover. Quem criou aquela música no piano foi um homem. Então, elas não têm essa capacidade. Claro, alguma coisinha aqui e ali sempre vai existir, mas isso aí são exceções. Então, sai fora. Lógico que eu dizendo isso, hoje em dia, não é aceitável. É discriminação. Por mais que eu esteja dizendo a verdade. Mas hoje em dia, a biologia foi destruída, a verdade foi destruída, e o que vale é a ideologia. A ideologia está movendo o mundo, a sociedade. Então, esse artigo aqui é, é uma cópia que existe a machosfera, né? Pois agora elas inventaram a femosfera. Dá para acreditar nisso? Já tinha surgido por aí Red Pill para as mulheres. Agora tem a femosfera. É inacreditável, meus caros. E assim, ó, esse artigo, vocês têm que ler isso aqui. Não leva muitos minutos. E assim, ó, é algo horripilante de tanta mentira e inversão. É algo que chega, é bizarro, como eu falei. É bizarro. É inacreditável que elas digam que o sistema judiciário é pró-homem e contra as mulheres. Isso é bizarro, meus caros. É bizarro elas falarem que a sociedade favorece os homens e não favorece as mulheres. Quer dizer, é, é uma mistura de má intenção, né? Quem escreveu a matéria está com má intenção, mas já é um pouco já de esquizofrenia, de maluquice, de loucura. Porque não é possível você pegar algo que está declaradamente de um jeito e você escrever uma matéria
falando justamente o contrário. Então, é contra a lógica. Por isso que eu disse para vocês, não dá para debater com pessoas que não agem na lógica, na razão. Você não vai conseguir nada. Você vai perder tempo. O que nós temos que fazer é, de novo, nós temos que convencer o maior, mais possível de homens a nosso favor, convencer o maior número possível de homens e deixar o outro lado que eles tentem fazer o lado deles. Não dá para querer debate e entrar em acordo. Não, essa gente não entra em acordo. Eles estão já no modo loucura, modo psicose. É Norman Bates. Então, assim, ó, leiam, vou deixar o link. Leiam esta loucura aqui. A ascensão da femosfera. É algo assim, ó, que quando você pensa que as mulheres chegaram ao limite, elas se superam. E elas não retrocedem, elas não admitem que estão erradas, elas sempre vão colocar a culpa nos homens, não interessa se uma aqui, outra ali, vai ficar a nosso favor, ok, tudo bem, mas elas não têm poder de mudar a realidade, porque a maioria das mulheres não vai mudar. Então as coisas só tendem a piorar. Mas é algo fantástico. Me passaram essa matéria aqui. É longa e eu, assim, ó, se eu cortar ela, tira muitas coisas importantes. E se eu for comentar, vai ficar muito longo o vídeo. Demais. Mas deem uma olhada nesse artigo. É completamente porta de hospício. Está comprovado que não tem mais jeito. Os homens vão ter que se conformar de um jeito ou de outro. O homem que não se conformar, o homem que não tentar substituir a busca incessante por mulheres, vai sofrer. Porque elas não estão nem aí. Elas já estão intoxicadas, elas têm menos libido mesmo que o homem, elas preferem chocolate, preferem TV, preferem viagens do que os homens, do que fazer sexo, por exemplo. Então, os homens que tratem de se concentrar em si mesmos. Quem insistir pagará o preço. Era isso aí, meus caros. Até mais.